Ovelhas cegas, surdas e mudas, porque os fiéis, eles não questionam os seus pregadores. A paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Meu nome é Antônio Queiroz e no vídeo de hoje você vai entender, dentro das Escrituras Sagradas, por que os fiéis são doutrinados a só ouvirem e concordar com tudo que ouvem, sem questionar os seus pregadores. Antes eu peço que você já deixe o seu like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e nos grupos de WhatsApp. Isso ajuda muito na divulgação da verdade que muitos ainda não sabem. E se você deseja ser avisado dos próximos vídeos postados aqui no canal, é só inscrever-se e ativar o sininho em todas as notificações. Antes de sair do sistema religioso, eu frequentei muitas denominações. Como eu já disse em outros vídeos, todas elas têm a Bíblia como sua guia, porém nenhuma delas pregam a verdade como ela é. Os templos religiosos, todos sem exceção, criam as suas doutrinas, acrescentam costumes que o Senhor não mandou e tiram doutrinas que o Senhor não mandou tirar. E muitos acabam servindo mais a doutrina de homens do que a sã doutrina de Deus. Mas existe uma doutrina que todas as denominações têm em comum: a doutrina de dizer amém para tudo sem questionar os seus pregadores. A palavra amém é o mesmo que assim seja. Quando você diz amém após uma pregação ou uma oração ou uma revelação ou profecia, você está concordando com aquilo. Até aí tudo bem, agimos movidos pelo Espírito e o Espírito Santo de Deus, ele testifica com o nosso. Porém, só devemos fazer isso quando realmente sentimos no Espírito e não na carne. As coisas de Deus são santas e se discernem pelo Espírito. Cada glória, cada aleluia, cada amém que sai da nossa boca tem que ser guiado pelo Espírito. É pela vontade do Espírito e não da carne. Jamais podemos dizer amém para algo que não temos certeza se vem de Deus ou não sentimos que vem do Senhor. Mas dentro dos templos é um costume de se falar amém para tudo, mesmo quando heresias são pregadas, e muitos, por falta de conhecer as Escrituras, não conseguem discernir o que está ou não sendo pregado de acordo com a palavra. Infelizmente, os cristãos de hoje preferem acreditar em tudo o que é pregado do que examinar nas Escrituras o que eles revelam. Os cristãos de hoje também, eles não têm o hábito de questionarem os seus pregadores, mesmo quando eles conhecem a palavra de Deus e sentem que uma pregação ou ensinamento não está de acordo com as Escrituras. Mesmo assim, preferem se calar do que questionarem os seus pregadores. A pergunta é errado questionar um pregador, seja ele pastor, bispo, ancião, padre, evangelista? E a resposta é: de jeito nenhum. Além de não ser errado, todos deveriam ter esse costume, mas infelizmente os fiéis já estão doutrinados a aceitarem tudo sem questionar. E se um valente se levanta para questionar ou procura o seu pregador depois do culto para o interrogar acerca da pregação, com certeza esse irmão ou irmã não serão vistos com bons olhos. Jesus Cristo foi o único homem na face da terra que veio em carne e se manteve perfeito sem pecados. Ele era perfeito em sabedoria, em conhecimento e em poder, porque ele era filho de Deus. Nele não tinha erro e na sua boca não havia engano. Toda palavra que saía da sua boca tinha sido ordenada por seu Pai antes que ele viesse à terra. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Vejam aqui que Cristo, ele veio para fazer exatamente a vontade do Pai que o enviou. Inclusive, toda palavra que saía da sua boca não era dele mesmo, mas do Pai. E mesmo assim, ele foi o tempo todo questionado. Ele foi questionado pelos publicanos, ele foi questionado pelos fariseus e escribas, ele foi questionado pelos sacerdotes e doutores da lei, ele foi questionado por sua mãe Maria, ele foi questionado por Pilatos e ele sempre foi questionado pelos seus discípulos, aqueles que o conheciam e estavam sempre com ele. E hoje, grande parte dos fiéis cristãos de todas as denominações só abrem a boca para dizer amém, sem ao menos questionar aos seus pregadores diante das Escrituras Sagradas. Será que os que pregam hoje são mais perfeitos que o Senhor Jesus? Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis, e dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades nem os sigais, porque como o relâmpago ilumina desde o extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Jesus jamais se negou a responder o que lhe perguntavam.
mesmo quando ele sabia que seus acusadores tentavam lhe armar ciladas com perguntas difíceis, achando que o Mestre Jesus se embaraçaria ao respondê-las. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Bem, eu poderia citar aqui mais uma série de passagens onde Jesus e seus apóstolos foram questionados acerca das coisas de Deus, acerca das Escrituras sagradas. Mas o importante aqui é saber que se Cristo, que era perfeito em graça, sabedoria e poder, era questionado até mesmo por seus discípulos e nunca os deixou sem respostas, quanto mais os homens de hoje deveriam também ser questionados pelos fiéis dentro dos templos. Hoje muitos são enganados por não conhecerem as Escrituras e por não terem o costume de questionar aos seus pregadores aquilo que é pregado. Se você achava que isso é errado ou se te ensinaram a crer em tudo sem duvidar, esse é mais um ensino errado, porque todo aquele que tem sede em conhecer a verdade da palavra tem curiosidade em entender aquilo que é pregado ou revelado da parte de Deus. Assim como o Senhor Jesus era questionado em todo o tempo por seus discípulos, que conviviam com ele. Assim também deveriam ser as grandes autoridades religiosas nos dias de hoje. Quantas vezes você ouviu uma pregação que fugia totalmente do seu contexto bíblico e que te deixou confuso e não te fez sentir verdade? E você mesmo assim aceitou como se viesse de Deus, dizendo amém. E isso acontece porque é assim que te ensinaram a acreditar e aceitar tudo sem questionar. Colocaram na sua cabeça que quem questiona é porque duvida, e quem duvida acaba blasfemando. Eles fazem um jogo psicológico para que você se sinta culpado todas as vezes que pensar em questionar qualquer pregação ou ensinamento passado ao rebanho. O dia que o Senhor abrir os seus olhos para a verdade, você vai conseguir enxergar que onde você se sentia mais livre, na verdade era onde você estava mais preso espiritualmente falando. Onde você pensava que podia confiar foi onde você mais foi enganado e enganada. Questionar uma pregação ou um ensinamento não é duvidar do poder de Deus. Ao contrário, é querer ter a certeza que você está acatando um mandamento e um ensinamento do Pai e não dos homens. Deus ele quer um povo consciente de quem estão servindo e não pessoas alienadas, cegas, surdas e mudas espiritualmente, obedientes mais aos homens do que a ele. Jesus ele dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus disse isso aos seus discípulos porque ele sabia que no futuro muitos se desviariam da sã doutrina e da verdade contida nas Escrituras, dando ouvidos mais a doutrinas de homens do que à voz do Criador. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Isso já acontecia naquela época, imaginem nos dias de hoje. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A única forma de se conhecer a verdade é examinando as Escrituras, questionando os seus pregadores acerca das coisas que estão ocorrendo e que as Escrituras já alertam, mas muitos fingem não ver. A única forma de ser liberto do engano é você não aceitar ser mais enganado, é você não aceitar comer do alimento que não está te sustentando, mas apenas enchendo barriga. Sabe quando você come algo que não alimenta, aquilo ele te enche, mas ele não mata a sua fome. E passado alguns minutos, mesmo de barriga cheia, você volta a ter fome. Assim acontece nos templos. Você vai buscar a verdade, o conhecimento para preparar o teu espírito e eles te enchem com massa sem recheio, com palavras que não estão de acordo com o que estamos vivendo. Profecias que não têm nada a ver com a realidade do nosso tempo. Não falam da salvação nem da volta de Cristo. Não pregam contra a besta nem contra o falso profeta. Não te preparam para o pior, porque nem eles estão preparados. Então te enche de palavras de bênçãos que alegram a sua carne, mas não edifica a tua alma. E para finalizar, ainda dizem que Deus mandou dizer, quando Deus não mandou dizer.
Toda palavra tem o seu tempo certo de ser pregada e cumprida. O tempo de buscar palavras de bênçãos e prosperidade materiais acabou. É tempo agora de buscar as bênçãos e prosperidades espirituais. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu coração? Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem: ele disse. Que a partir de agora, quando você for ao culto na sua denominação, leia as Escrituras com os olhos espirituais abertos e ouça a pregação com os ouvidos espirituais também atentos. E se tiver algum engano, o Espírito Santo do Senhor te mostrará. Espero de coração que a partir desse vídeo seja o começo da sua libertação, que os seus olhos e seus ouvidos sejam abertos e que a verdade venha estar a partir de hoje dentro do seu coração, para que o nome do Senhor seja sempre glorificado, porque somente a Ele pertence toda a honra, toda a glória e todo o poder. Esse é o vídeo de hoje. A paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo seja na tua vida. Não esquece de deixar o like e compartilhar o vídeo. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.